Para vocês uma informação relacionada ao BTG e ao Itaú, uma informação relacionada ao minério de ferro e à Vale, uma informação relacionada à Irani, que publicou 2 fatos relevantes e as suas ações estão subindo mais de 7% na presente data, e tratar aqui a respeito do El Niño, que tem gerado um temor no mercado, e as prováveis ações que serão impactadas por esse fenômeno natural, em especial a BB Seguridade. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Itaú disse que o BTG é compra. Essa é a recomendação do Itaú, dizendo que a ação vale R$ 38. E aqui no caso estamos nos referindo ao BTG Pactual 11, BPAC 11, que são as units, ou seja, são aquelas que possuem maior liquidez, que nesse momento estão cotadas a pouco mais de R$ 30. Diante dessa recomendação, o BTG está subindo quase 2,5% na presente data, muito embora o Ibovespa não esteja apresentando uma alta nesse momento. Eu particularmente trouxe um vídeo específico sobre o BTG, se vale a pena ou não investir vou deixar aqui no card, mas prosseguindo com a recomendação do Itaú, até então o Itaú BBA tinha uma recomendação neutra, ou seja, não comprar nem vender em relação ao BTG Pactual. Mas agora, elevando o preço-alvo para R$ 38, a recomendação é de compra. De acordo com o relatório do Itaú BBA, a diferença atual é que os lucros projetados para os próximos 12 meses estão 20% acima do que estavam naquela época quando a recomendação era neutra. Segundo o Itaú, a ação hoje tem um PL projetado de 9,5 vezes lucro, enquanto que o que seria justo seria 12 vezes lucro, o que seria esse preço-alvo. Mostrei para vocês no outro vídeo que o BTG Pactual é uma empresa de forte crescimento e que de fato ela pode continuar crescendo de 15% a 20% ao ano se acabar vencendo essa disputa com a XP, como vem ocorrendo nesses últimos anos. O upside atual seria de 30%. Essa seria a margem de segurança na visão do Itaú para comprar BTG. Eu não tenho BTG na carteira, sigo de olho. Não é um banco que você vai comprar pensando em dividendos. O banco reinveste quase a totalidade de seus lucros na própria empresa. Portanto, obviamente, você não vai ter um retorno de dividendos muito elevado com o BTG, mas veja a valorização dos últimos 12 meses. O retorno em 5 anos foi espetacular. Se você investiu aqui R$1.000, tornou-se quase R$8.000. Em 5 anos, quase 700%. Retorno passado não é garantia de rentabilidade futura, você já sabe disso. Mas, quando uma empresa performa bem e vem performando bem ao longo do tempo, isso gera uma projeção do mercado de que ela vai continuar fazendo isso, e o próprio Itaú acabou reconhecendo alta nos lucros para esse ano, ao menos é a projeção do Itaú. Prosseguindo em relação à Vale, que nesse momento vem caindo, o minério de ferro segue aqui abaixo dos $120 a tonelada. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos que a média histórica do preço do minério de ferro negociado com uma commodity global é de $125. Ou seja, há um desvio padrão aqui e pelo fenômeno da regressão à média, há uma tendência de que haja uma regressão para esse preço de 125 ou até mais, principalmente com os estímulos monetários da China, algo que o mercado já está um tanto quanto ciente. Claro que há incertezas, sempre haverá, mas esse fenômeno é muito forte da regressão à média. É por isso que meu valuation em Vale fica a R$ 75. Abaixo dos 70, para mim eu vou comprando. E as ações agora, com essa queda, negociam a 67,45. E vale ressaltar que há uma distorção em relação ao Ibovespa. Enquanto o Ibovespa subiu muito forte com Petrobras e bancos, a Vale acabou não subindo. Veja esse último mês, Vale na verdade ficou no 0 a 0. Nos últimos 6 meses acumula uma queda de 21%. Já o Ibovespa no último mês subiu mais de 8% e nos últimos 6 meses acumula uma alta de 11%. Uma clara distorção, até porque a Vale ela é o maior componente do Ibovespa desse índice e mesmo assim ela não subiu. Então, caso a Vale venha a disparar, o Ibovespa poderia sim chegar a 130 mil pontos, que é uma resistência poderosa no índice. E com o eventual rompimento dessa resistência, que foi alcançada aqui em junho de 2021, caso esse rompimento fosse consistente, ou seja, durasse por pelo menos 6 meses, isso poderia iniciar um ciclo de alta no Ibovespa. Isso teria que ter um trigger. Qual seria esse trigger? Uma efetiva curva de juros em queda. Ainda há uma especulação de que talvez os juros não sejam cortados na próxima reunião do Copom, mas a expectativa do mercado é que, pelo menos no curto prazo, talvez para a reunião do Copom de agosto, o corte esteja praticamente certo. Santander, por exemplo, projeta a Selic a 12,5% ao ano ao final de 2023. É especulativo, mas é quase que um consenso de que
atualmente os juros deveriam ser cortados no país. Não sei qual a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E continuando aqui com o Irani, a empresa acabou disparando, acabou superando meu preço teto aqui com essa alta da presente data. Meu preço teto é de R$9, então não aporto mais, até por isso que vinha aportando, e Irani passou a ser uma posição muito relevante da minha carteira. Se você olhar aqui para minha carteira de ações, quem me acompanha sabe, eu tenho aqui como maior posição Banco do Brasil, depois Transmissão Paulista, depois Taesa. E aí vem a quarta posição, que é Irani. Fui comprando, e ela se tornou uma posição relevante, mais de 5% da carteira, 4.800 ações. Veja que meu preço médio ficou a 8,24, comprei a 7, comprei a 8, comprei a 9. Então não fique ancorado no preço médio, fique ancorado sim no preço teto que você definiu de aportes. Agora eu não aporto mais e por isso, se a ação subir demais, eu só vou eventualmente reprojetar um preço teto caso o guidance da empresa seja outro. Mas afinal de contas, por que toda essa alta? É claro que não há como ter certeza. O mercado, vocês sabem, ou é manipulado ou de fato é aleatório. Mas a verdade é que há aqui alguns indícios para essa alta. O primeiro indício foi um fato relevante do dia 18 de junho, que foi o quê? Foi a estreia, ou seja, o startup da cadeira de recuperação química do projeto Gaia 1, que é justamente a expansão da recuperação de químicos e utilidades. Com a estreia dessa caldeira, a Irani visa, já para 2024, aumentar a sua capacidade produtiva de celulose kraft marrom em 29%, tem um aumento muito substancial, além de aumentar em 56% a geração própria de energia elétrica, que acaba sendo um custo muito importante para a empresa. Caso ela consiga se tornar autossustentável, que é justamente todo ciclo de investimento do projeto Gaia, você teria uma empresa autossustentável em energia e isso geraria uma margem ainda maior, o que beneficia o acionista e pode sobrar ainda mais dividendos. Lembrando que a empresa hoje compõe o índice de dividendos da B3, então ela é considerada uma pagadora de dividendo até então. E o último fato relevante, que data do dia 19, a companhia comunica aos acionistas e ao mercado que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, não tem mais discussão nenhuma. Decisão judicial favorável à Irani, reconhecendo o direito de crédito de PIS e COFINS. Então, o direito de crédito contra a União, já que são contribuições sociais federais, sobre as aquisições de aparas, em razão da inconstitucionalidade do dispositivo que havia ensejado essa cobrança fiscal. E a estimativa de recuperação de crédito é de 220 milhões de reais, e que a sua utilização deve ocorrer nos próximos 2 anos via compensação de tributos. Então, você não vai ver esses 220 milhões entrando no caixa da companhia, mas vai sobrar a título de despesa com tributos esses 220 milhões, então você vai fracionar em 2 anos 110 milhões por ano. A companhia tem um lucro trimestral aproximado de 80 a 90 milhões. Dessa forma, ao ano, ela vai conseguir economizar o que ela dá mais de lucro ainda do que em um único trimestre. Ou seja, essa economia pode fazer com que o lucro da companhia num trimestre possa dobrar inclusive, e isso é muito interessante. Então são indícios aqui bem fortes para esta alta. Houve momentos ali em que Irani se encontrou bastante volátil, tendo inclusive leilões sucessivos na bolsa de valores, porque havia pessoas ali que estavam vendendo, talvez essas pessoas estivessem vendendo para recomprar mais barato, não sabemos, para acumular mais lá embaixo, justamente projetando a eventual alta que haveria com o startup da caldeira, bem como essa decisão favorável de PIS e COFINS. O importante é que você não se preocupe tanto com isso. O importante é que você olhe para os fundamentos da empresa, defina o preço máximo de aportes e siga com a sua estratégia. Lembrando que esse vídeo não é recomendação. E finalmente, a respeito do El Niño, que é um fenômeno que vai prejudicar a economia mundial, ao menos é isso que projetam agências, especialistas. Seria uma devastação sem precedentes. Isso vai prejudicar provavelmente algumas empresas aqui no Brasil, a própria produção de energia e alimentos no mundo. O mercado já estava temendo o El Niño desde maio, abril. Agora a probabilidade de isso acontecer no Brasil já seria de quase 100%. Veículos de notícia que agro já estão alertando para esse fenômeno, não apenas no mercado financeiro, como Infomoney. E sem adentrar aqui na explicação científica para o fenômeno, só sabedor de que isso se trata de um fenômeno natural, basicamente ele vai gerar um aquecimento ímpar, principalmente nos mares e na própria temperatura global, atingindo aqui o Brasil. O mundo hoje, ele sai de uma mudança muito significativa, de uma fase de resfriamento conhecido como Laninha, e agora o seu oposto, que é o El Niño. E são realmente opostos. De um lado nós temos aqui um fenômeno de esfriamento, do outro lado nós temos um fenômeno de aquecimento. Sendo que o El Niño tem como principal efeito, consequência, elevação dos preços dos alimentos, da inflação, envolvendo aqui nível geral de preços, especialmente energia elétrica. Por quê? Em relação à energia elétrica, nós começamos a ter reservatórios de água mais escassos. Então, geradoras de energia elétrica podem se prejudicar nesse sentido
como aconteceu no passado com a AS Brasil, e aqui eu já destaco a AS Brasil, em que, muito embora a empresa esteja num projeto de transição energética, a não depender tanto da geração hídrica, ela ainda depende muito. E quando tivemos seca no país, a companhia, justamente que ela entrou nesse ciclo de transição energética, ela precisou comprar energia para vender, em razão de contratos já estabelecidos, a preço de mercado, um preço muito mais elevado. Isso ocasionou ali queda nas margens da empresa. Dessa forma, podemos sim esperar alguma dificuldade com a AS Brasil, que de novo é uma geradora, e também com Auren Energia, que também é uma geradora. Só para você ter uma ideia do último resultado trimestral de Auren, teve um aumento de 17,5% na geração hidrelétrica em relação ao primeiro TRI de 2022. Portanto, essas seriam duas empresas do setor elétrico que podem ter alguma dificuldade. Talvez a Auren não seja tão impactada porque ela realizou um acordo com a União para recebimento de indenização, mas a AS Brasil poderia ser mais. Lembrando que a AS Brasil teve uma alta muito expressiva, hoje acima dos R$12, meu preço está até R$11, então com mais esse fenômeno poderíamos sim ter volatilidade nas ações, caso o El Niño venha de fato a impactar de tal forma a economia brasileira. E no setor de alimentos / agrícola, o impacto pode ser ainda mais pesado. Na Índia, por exemplo, a redução das monções pode afetar as colheitas de arroz, algodão, milho e soja. Então veja que milho e soja podem ser impactados, o preço das commodities pode acabar disparando por causa da escassez na produção. Por um lado, nós tivemos aqui no Brasil estimativa da Conab de recorde na produção da safra 2022-2023, só que em compensação, no sentido negativo, teremos o El Niño. Podemos ter ali dificuldade na produção de cobre, porque o El Niño pode provocar fortes chuvas no meio do caminho. Isso pode ocasionar atrasos na produção de chips de computador, carros e eletrodomésticos, então isso pode impactar a economia com efeito em cadeia. E mais uma empresa que nós poderíamos aqui ter alguma dificuldade, conforme inclusive dito aqui pelo Santander, teremos elevação de preço, talvez até um rally em açúcar e etanol. E aqui é um problema talvez para a Raízen, São Martinho e a própria Cosan, que detém uma participação enorme em Raízen. Porque as empresas não vão ganhar dinheiro simplesmente porque aumentou-se o preço, então elas vão conseguir vender mais caro. O grande problema é o custo de produção, e esse vai ser o problema da Raízen, por exemplo. E com relação à BB Seguridade, eu fiz até um vídeo que eu vou deixar aqui no card, mostrando se faz ou não sentido vender Banco do Brasil e comprar BB Seguridade, considerando que Banco do Brasil acabou disparando hoje acima dos R$50, ao passo que BB Seguridade teve uma correção de mercado, saindo do topo de R$35 para os atuais R$30. Até mostrei se a queda na Selic já foi precificada aqui nas cotações de mercado de BB Seguridade, mas o fato é que o El Niño, a princípio, não está impactando tanto nos preços. Ao menos é isso que o mercado não tem feito. Por quê? BB Seguridade, na presente data, não está caindo quase nada, baixíssimo volume. Talvez o mercado esteja apenas cauteloso para avaliar os efeitos, ou isso já esteja no preço. É quase impossível precisar isso. Já existem estudos ali projetando o impacto maior do El Niño em BB Seguridade e IRB. O IRB porque a maior parte do que ela acaba ressegurando são prêmios rurais. BB Seguridade porque ela tem crescido muito com a emissão de prêmios do setor rural. E aí quando você acaba crescendo muito num segmento, o que acaba acontecendo? Você fica muito dependente dele. Então esse seria o grande risco de BB Seguridade. Caso de fato tenhamos impactos muito negativos com o El Niño, a BB Seguridade pode ser muito acionada a pagar indenizações, ou seja, o sinistro que é segurado pelo seguro, pela pólice securitária. Por outro lado, se BB Seguridade conseguir avaliar muito bem esse risco, cobrar um prêmio justo, ela pode ter ainda mais emissões de prêmios. Talvez por conta dessa balança, que acaba sendo algo incerto no momento, que ela não tenha desabado com essa notícia de que o El Niño é praticamente certo no país. Essa correção de mercado dificilmente precificou todos os eventuais impactos negativos do El Niño, portanto a ação poderia sim cair mais. Só que como isso ainda é bastante indefinido, é preciso você ter cuidado com a sardinhagem de achar que você agora tem que vender tudo, fugir disso aqui, fugir do agro, que ele vai ser devastado. Pode não acontecer isso. O importante é você ter cautela nos aportes, na escolha das ações. Eu a princípio defini BB Seguridade com preço de R$33, mas eventualmente, se de fato o El Niño começar a afetar muitos resultados da empresa, a gente vai avaliar isso trimestralmente, eu vou reduzir esse preço diante do risco maior. Lembrando que, se de fato BB Seguridade for prejudicada pelo El Niño, Banco do Brasil também poderá sê-lo, porque Banco do Brasil detém 65% de BB Seguridade, então você não está completamente protegido. Eu não estou em BB Seguridade, então tá bem tranquilo para mim. Mas se você está exposto em Banco do Brasil, você também pode ser afetado. Então, o momento não é de ficar completamente desesperado, é simplesmente ter cautela, acompanhar resultados, olhar os relatórios financeiros
das empresas, olhar o que está acontecendo no setor e ir fazendo seus aportes mensais com cautela, enquanto o Ibovespa ainda não disparou acima dos 130 mil pontos, que ali é uma região de preço realmente complicada, onde provavelmente o Ibovespa vai estar negociado a 10 vezes lucro, aí já estará ali na média histórica de PL, ali é um momento que você começa a aportar com mais parcimônia. Então, se antes você aportava 10 mil reais em ações, você começa já a reduzir para 8 mil reais, né? Você reduz 80% do seu aporte e assim você vai fazendo conforme a bolsa vai subindo. É uma relação inversamente proporcional dos seus aportes e a alta na bolsa e, consequentemente, nas ações que compõem nosso mercado de valores mobiliários. Por isso, o que eu particularmente penso, ainda não há uma certeza completa de que a BB Seguridade será prejudicada, porque, como eu disse, talvez ela consiga avaliar muito bem o risco dela e, na verdade, ter um aumento de faturamento a título de prêmios. Não dá para precisar. Por isso, cautela. Não saia vendendo no fundo, reavalie se a empresa perdeu seus fundamentos e você só vai eventualmente realizar uma venda se realmente ocorreu a perda do fundamento que antes fez você comprar a ação. Portanto, esse El Niño vai ensejar muita sardinhagem. Se você é investidor de longo prazo, não fique desesperado que isso aqui é um fenômeno natural. Nós já passamos por pandemia, estamos passando por guerra. Esse aqui é um fenômeno natural. Claro que tivemos o azar de tudo estar convergindo para um momento negativo, mas lembre-se, é justamente nesses momentos de dificuldade que o investidor consegue se beneficiar do pessimismo e do exagero das pessoas. E se você tiver paciência e disciplina, talvez você consiga daqui 5, 10 anos já se aposentar em razão de ter aproveitado esses momentos de desespero do mercado. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, como por exemplo este, a respeito de viver de renda e da taxa de retirada, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, aulas sobre small caps, aula sobre a estratégia do Earning Yield, o indicador do Peter Lynch, mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais, além de lives exclusivas comigo, ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar sua carteira do absoluto zero, posso analisar o seu portfólio de investimentos já existente, ou simplesmente acompanhar a sua carteira e dar as minhas recomendações. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou nesse link que está disponível aqui no canal, ou via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua visão para a BB Seguridade e o fenômeno do El Niño. O que você tem feito no momento? Comprado essas ações ou vendido? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!